Bom dia, sétimo ano, como vocês estão? Bom, hoje é a nossa primeira aula em vídeo do quarto bimestre. Aula passada eu passei para vocês uma leitura e um resumo. Espero que todos tenham feito. Por quê? Porque eu acredito que seja mais eficaz quando a gente tem uma aula de resumo e leitura. A aula seguinte eu explicando o conteúdo e a outra aula sendo uma aula de atividades, tá? Então, quando eu colocar lá na plataforma para vocês fazerem o resumo e a leitura, é justamente para deixar o conteúdo mais fácil para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham feito, porque todos os vídeos, todos os resumos e todas as leituras farão parte da nossa nota da formativa. E outra coisa, eu só vou aceitar os resumos com foto, tá? Os resumos sem foto eu não vou aceitar como nota. Então, postem a foto do seu resumo lá para que eu possa dar a nota para vocês, tá? O nosso conteúdo de hoje chama-se Reservas Fluviais e Aquíferos. Vocês já sabem a página que tá, né? A partir da página 270, que vai falar sobre as reservas fluviais e aquíferos e qual que é a importância dessas reservas e desses aquíferos, tá? Vou dar um zoom aqui para que vocês possam acompanhar aqui no slide, mas não se preocupem que eu vou deixar esse slide também na plataforma, tá? Bom, Brasil, a pátria das águas. Por quê? Porque o Brasil ele tem uma grande quantidade de águas no nosso território, tá? O Brasil tem uma reserva de água doce bem considerável se comparado com o restante do mundo. O Brasil ele tem 12% de água doce em todo o planeta. Então, por exemplo, de toda a água doce do planeta Terra, o Brasil tem 12%. Isso é uma quantidade bem considerável, tá? Se você considerar o mundo inteiro, e do mundo inteiro o Brasil tem 12% dessa água, é um número bastante considerável. Isso acontece pois o Brasil tem uma grande quantidade de chuvas, então chove muito no Brasil e por isso que ele tem essa grande quantidade de água doce, tá? Com exceção, claramente, infelizmente, do território nordestino. Mas, com exceção do território nordestino, o Brasil inteiro ele tem essa característica de ter bastante chuva e também de ter uma considerável reserva de água doce, tá? Vamos continuar aqui. Nós temos também rios extensos com muita água. Esses rios contribuem para as bacias hidrográficas, consequentemente para o abastecimento da população. Então você tem uma região, um país que tem bastante chuva e essas chuvas contribuem para a formação desses rios extensos e para a formação também, consequentemente, das bacias hidrográficas. Continuando aqui, nós vamos para o aquífero. O que é um aquífero, gente? É um nome esquisito, mas é super tranquilo o conceito, tá? Vamos lá. Conceito de aquífero é a formação geológica subterrânea capaz de armazenar água. Então, por exemplo, toda a água que está no subsolo são aquíferos, tá? Lembra que eu falei para vocês no bimestre passado que quando chove, quando você está numa região rural e quando chove, aquela água ela não entra dentro da terra? Quando aquela água entra dentro da terra, ela forma um aquífero ali embaixo. Agora, numa região urbana, onde você tem asfaltos, que quando chove, esses asfaltos escoam para os bueiros, aí é diferente, tá? Por isso que na região do campo nós temos mais águas no subsolo, no subterrâneo, ou seja, mais aquíferos. Essas águas subterrâneas são advindas da chuva. Outro ponto importante, no aquífero, ele possui uma permeabilidade com que faça que essa água possa se movimentar dentro da terra. Então, mesmo que a água entre dentro da terra, ela consegue se movimentar ali dentro, tá? Importante lembrar que nós temos vários aquíferos. Então, nós temos aquíferos que nós temos mais águas, aquíferos que nós temos poucas águas, mas em todos eles as águas podem se movimentar ali dentro, tá? Graças justamente a essa permeabilidade que tem no solo.
Outro fator importante é que o aquífero são águas subterrâneas advindas das chuvas, que se infiltram no solo e contribuem para o abastecimento de rios. Então, é importante dizer que os rios brasileiros são sempre cheios. Claro que nós temos em alguns momentos a seca desses rios, né? Mas em maior parte do tempo nós temos esses rios cheios, graças a esses aquíferos, que são as águas subterrâneas. Então você vê, por exemplo, um rio que ele está todo cheinho ali. No seu solo, o solo continua cheio de água. Então aquele solo cheio de água, aqueles aquíferos ajudam a manter a água daqueles rios, tá? Continuando aqui, são por meio deles que a quantidade de água dos rios e lagos são controlados, pois o solo retém a água. Então, por exemplo, você pode pensar assim: ai, professora, como será que funciona, por exemplo, quando tem uma seca, ou então como será que esses rios conseguem controlar o seu volume? Bom, porque tem água embaixo do solo. Então, mesmo que tenha uma seca, claro que não uma seca severa, mas mesmo que tenha uma seca e aquele rio ele diminua um pouco o seu volume, nós temos a água subterrânea. E quando você tem essas águas subterrâneas, elas contribuem para encher novamente o rio, tá? Continuando aqui, nós vamos para as classificações dos aquíferos. Gente, nessa imagem aqui, eu tirei uma imagem e não está aparecendo aqui. Mas nós vamos combinar o seguinte: eu vou deixar o slide dessa aula lá na plataforma junto com o vídeo. E quando vocês forem ver novamente o slide, estudar para a prova, fazer suas anotações, vocês vão observar a imagem, tá bom? Porque lá explica direitinho as camadas dos aquíferos, porque os aquíferos são camadas embaixo do solo, tá? Nós temos os aquíferos livres, que são os aquíferos, são reservatórios formados por rochas permeáveis, parcialmente cheios de água. Então, esses aquíferos livres, eles têm água, mas não são totalmente cheios, tá? Sua base tem uma camada impermeável, ou seja, a base do aquífero aqui embaixo não dá para entrar mais nenhuma água, porque ela é impermeável, não dá para entrar água. O nível de água é determinado pelo regime das chuvas. Então, se tem muita chuva, esse aquífero livre vai ter muita água. Se é no tempo de seca, igual nós estamos agora, esse aquífero livre vai ter pouca água. Esse aquífero livre, por ele ser o mais próximo do solo, ele é o mais explorado e também ele é o mais comum, tá? Continuando aqui, nós temos os aquíferos confinados ou artesianos, completamente cobertos de água, completamente. Já ouviram falar daquele poço artesiano que as pessoas fazem na parte rural? Então, aquele poço artesiano, ele sai justamente desse aquífero artesiano aqui. Por quê? As pessoas pegam, perfuram o solo até embaixo, até achar essa camada de água. E quando eles furam esse solo e encontram essa camada de água, o que acontece? Como esse aquífero artesiano ele é completamente cheio de água, ou seja, você tem o solo e embaixo do solo você tem um aquífero artesiano. Esse aquífero artesiano ele é completamente cheio de água, como se tivesse muita água aqui até em cima. Quando as pessoas furam, o que acontece? Como está cheio de água, essa água ela jorra e ela acaba enchendo esse poço artesiano, entenderam? Para continuar aqui, nós temos os aquíferos porosos. O que são poros? Poros são buraquinhos, tá? Os poros de aquíferos porosos, os poros se formam onde a água passa. Então, por exemplo, você tem lá o aquífero, né? A água no subsolo, e ele vai formar pequenos buraquinhos para a água poder passar, tá? Para a água poder se estender durante todo o subsolo. Possuem grande volume de água armazenada, por isso são muito importantes. Continuando aqui, nós vamos para os aquíferos fraturados. Quando a gente fala sobre aquíferos fraturados, a gente tem que lembrar da palavra fraturados.
De onde é que vem essa palavra fraturados? Sabe quando você quebra um braço, uma perna, ou você conhece alguém que quebrou e a pessoa sofreu uma fratura? É porque ficou alguma coisa rachada. É basicamente esse o conceito, olha só. Aquíferos fraturados são responsáveis pelo armazenamento da água, pois eles se acumulam com as fraturas. Então você tem as fraturas, são rachaduras, e nessas rachaduras você tem um acúmulo de água, tá? Aquíferos cárticos. É um tipo peculiar de aquífero fraturado, pois com a ação do carbono pode se abrir fraturas muito grandes. Então, por exemplo, antes você tinha pequenas fraturas e nessas fraturas você tinha um acúmulo de água. Quando essas fraturas se estendem e viram grandes fraturas e grandes rachaduras, aí se tornam-se esses aquíferos cárticos, que podem formar, por exemplo, embaixo do solo, rios subterrâneos. Imagina, você tem um rio subterrâneo bem embaixo do solo. É quando você sofre esses aquíferos cárticos, tá? Continuando aqui, só um minuto. Gente, para finalizar, vocês vão entrar lá no slide que eu vou colocar na plataforma, tá? Vou colocar na plataforma esse vídeo e o slide, e vocês vão olhar o slide para vocês verem como são as imagens, porque infelizmente as imagens não apareceram aqui. Então, para finalizar e para resumir, os aquíferos são águas subterrâneas que são formadas de diversas formas e são também tidas e controladas embaixo do solo de diversas formas. Sabemos que as águas subterrâneas são importantíssimas para os rios e, consequentemente, também importante para as nossas bacias hidrográficas, que é a partir das bacias que nós recebemos água em casa. E também sabemos que para que tenha essas águas subterrâneas, é importante que tenha chuva. Então, países que chovem muito são países que têm mais água doce. Um exemplo é o Brasil. Nós não podemos falar que é toda a região do Brasil que tem essas chuvas em grande quantidade para essa formação dos aquíferos. Infelizmente, o Nordeste não tem. Mas o Brasil continua sendo um dos países que tem mais água doce, tá, gente? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem vir me procurar. Anotem no caderno de vocês, é muito importante as diferenças entre todos esses aquíferos aqui. Assistam o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá? Porque eu vou fazer uma atividade na nossa próxima aula justamente sobre esses temas aqui, tá bom? Obrigada e tchau!